Há passagens nas Escrituras que não falam de homens. Falam de estados eternos da consciência. Nesta palestra profunda, Neville Goddard revela que Paulo não é uma pessoa histórica, mas um estado final de transformação interior, vívido por todo aquele que caminha rumo ao despertar completo como o Cristo. O estado de Paulo é o momento em que cessam as buscas externas, as dúvidas e as perguntas, e começa a revelação direta do Cristo interior. Se este conteúdo tocar você, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe este áudio com quem sente que está pronto para ir além da leitura literal da Bíblia. Esses ensinamentos não são para muitos. São para o remanescente que ouve com o coração. O tema desta noite é Paulo. Quando falamos desses personagens bíblicos, invariavelmente pensamos em homens, uma pessoa como você, como eu, mas a Bíblia não é história secular, nem a menor parte dela é história como você e eu a entendemos. É história sagrada. É o plano de salvação de Deus, começando com o chamado de Abraão e culminando na trajetória de Jesus Cristo. Quando uso a palavra Abraão, estou me referindo ao estado eterno de fé. Com esses personagens, como os chamamos, Abraão, Isaque, Jacó e assim por diante, lembrem-se de que eles simplesmente representam esses estados eternos pelos quais o homem imortal passa nesta jornada rumo ao despertar completo como Deus Pai. Portanto, quando digo que culmina em Jesus Cristo, também considero Jesus Cristo como o estado eterno. Falo de Paulo, e você pensa: bem, Paulo certamente era um homem, assim como você é um homem, assim como eu sou um homem. Não, é um estado em que você e eu entramos. Esse é o último estado antes da coroa da glória, que é Cristo Jesus. O nome de Paulo não é mencionado em nenhuma fonte antiga não bíblica. Você não encontrará o nome dele em nada além desses manuscritos antigos. Naturalmente, depois disso, as igrejas se reuniram e escreveram inúmeros volumes sobre a personalidade chamada Paulo. Mas Paulo é um estado de consciência, assim como Abraão é, assim como Jesus Cristo é. Então, esta noite, voltamo-nos para Paulo. Disse que a palavra significa pequeno. Seu primeiro nome era Saul, que significa indagar, pedir, desejar. Mas a palavra Paulo significa desistir, parar, chegar ao fim. É o fim da jornada. Paulo era intenso, em cumprimento do Apocalipse. Quem dera fosses frio ou quente. Mas, por que não és frio nem quente, e és morno, que eu te vômito? Apocalipse 3, 16. Não havia nada de morno no estado chamado Paulo. Quando perseguia, ia ao extremo. E quando se convertia, não de uma religião para outra, quando era transformado, chamava isso de revelação, e então ninguém era mais misericordioso, ninguém mais bondoso. Ninguém se dedicou mais a contar a história do que aquele estado. Todos entram nesse estado. Quando ele entra nesse estado, entra vindo de Saul, o estado em que estava furioso, procurando e procurando. Seu nome aparece pela primeira vez no livro de Atos 7 versículo 60, ele consente com a morte de Estevão. Estão apedrejando Estevão, e quando ele ouve o clamor de Estevão: ó Senhor, não lhes imputes este pecado, mal consegue acreditar que um homem possa chegar ao estado de ser apedrejado até a morte sem guardar rancor daqueles que o matam. Ao contrário do sangue de Abel, que clamava por vingança, o sangue de Estevão clama por perdão. Como o último clamor na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Então vemos esse estado, quando o homem pode perdoar todos os seres do mundo pelo que fez. Ora, a palavra Estevão significa coroa. Se você analisar qualquer passagem da Bíblia e no Novo Testamento onde a palavra coroa é usada, como Paulo disse: chegou a hora da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. 2 Timóteo 4, 7. Essa palavra coroa é a palavra Estevão. Quando nos é dito que apareceu alguém semelhante ao Filho do Homem, e em sua cabeça havia uma coroa de ouro, a palavra traduzida como coroa é Estevão. Apocalipse 14, 14. Então, quando você está no estado de Paulo, você vê todo o livro de forma diferente. Abraão,
Isaac e Jacó não são mais pessoas para você, são simplesmente estados, estados eternos. Os indivíduos são apenas representantes ou visões desses estados eternos que foram revelados ao homem mortal na série de revelações divinas, conforme escritas na Bíblia. Eles simplesmente significam, por meio de seus nomes, os estados de consciência pelos quais o homem deve passar. Portanto, quando você está no estado de Paulo, você vê todo o livro de forma diferente. Você não vê pessoas, mas os vê como esses estados espirituais eternos da alma pelos quais o homem imortal passa. Então ele disse: de agora em diante, não considero ninguém segundo a carne. Embora antes eu tenha considerado Cristo segundo a carne, agora já não o considero assim. 2 Coríntios 5:16. Então, até que se alcance o estado de Paulo, Cristo Jesus será para o homem que ainda não atingiu esse estado um pequeno ícone, e ele o adorará como um homem externo a si mesmo, fazendo uma pequena imagem dele pendurando-a na parede, ou uma pintura, e falando de seu Senhor Jesus Cristo como algo diferente de si mesmo. Não o estado eterno para o qual ele está se movendo. Portanto, Paulo é o estado para o qual todos aqui estão sendo movidos. Quando ele atinge esse estado, as visões começam a se desdobrar. E então, ele faz a afirmação, e eu digo ele propositalmente. Estou falando agora de um homem porque é mais fácil simplesmente chamá-lo de homem, porque é preciso um homem para externalizar e expressar o estado. O estado de amor precisa de um homem como seu agente, o estado de erro, o estado de honra, o estado de verdade, todos esses estados precisam de um homem para externalizá-los e expressá-los. Então, neste estado chamado estado de Paulo, falarei dele agora como um homem, porque é mais fácil do que parar a cada momento e lembrá-los de que estou falando apenas de um estado. Por isso chamamos Paulo de o homem. Em sua carta aos Gálatas, Paulo é apóstolo, não por intermédio de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Gálatas 1:1. Agora, eu sei por experiência própria o drama do final, quando ele termina a corrida, guarda a fé e a coroa aguarda, a coroa de louros de ouro não é uma coroa que se vê na cabeça do rei, mas uma auréola de luz dourada, líquida, pulsante e viva. Ela envolve toda a sua cabeça. É uma luz dourada pulsante e viva, resultado de ter terminado a corrida, essa é a coroa, quando você chega a esse estado e a coroa o aguarda. Paulo afirma que não recebeu isso de homem algum, ninguém lhe deu, veio de uma revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1 versículo 11, 12. O evangelho que eu prego não é o evangelho do homem. Pois não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado por homem algum, mas veio por meio de uma revelação de Jesus Cristo, ele viu o mistério de Jesus Cristo, o caminho da salvação. Eis aqui um ponto que você poderia pensar, visto que ele o enfatizou tanto, a importância da ressurreição, pois a ressurreição inicia o desenrolar do fim e a descida da pomba o consuma, e há 4 atos poderosos. Paulo, em sua carta aos Filipenses, declara: para que eu possa conhecer a respeito dele e o poder da sua ressurreição. Para, se possível, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já a tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para conquistá-la, para que também eu seja seu por Cristo Jesus. Filipenses 3 versículo 10, 15. Ora, você poderia pensar que Paulo, tendo sido revelado o Filho de Deus, quando disse: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue. Gálatas 1:16, não teria conhecimento disso. Pois nenhum homem vestindo a roupa de carne e sangue, sem ter a experiência de quem Jesus Cristo realmente é, poderia lhe dizer nada. Não poderia esclarecer nada. Então ele disse: não discutirei isso com carne e sangue. Eis, no entanto, o homem que confessa que o Filho lhe foi revelado. Ele descreve o Filho como o poder e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24. No Antigo Testamento, o poder e a sabedoria são personificados como uma criança no 8º capítulo do livro de Provérbios, versículo 22. Neste capítulo, o menino fala e afirma: Deus me criou no princípio do seu caminho, no início dos seus antigos feitos. Como seria possível criar sem o poder criador?
Portanto, o poder criador vem primeiro, a sabedoria e o poder de Deus. Ele disse: antes de criar os céus e a terra. Quando ele lançou os fundamentos da terra, eu estava com ele como uma criança, sendo o seu deleite diário, alegrando-me sempre diante dele e me regozijando no mundo que ele habitava. Versículo 30. Então, ele continua e nos adverte: escutem-me. Quem me encontra a vida e alcança o favor do Senhor, quem me evita prejudica a si mesmo, todos os que me odeiam amam a morte. Versículos 32, 36. Eis que fala a criancinha. Sempre a criancinha que é a personificação da sabedoria e do poder de Deus. Ele disse que isso lhe foi revelado. Mas ele teria pensado que, se todo o drama, como se desenrola no final, começa com a ressurreição, ele deveria ter tido a experiência da ressurreição. Mas ele confessa aos filipenses que não. Não que eu tenha alcançado a ressurreição, ou seja perfeito, mas prossigo para conquistá-la, para a qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Bem, isso lança muita luz sobre duas coisas que aconteceram na minha vida com dois amigos meus. Um está aqui esta noite, o outro eu não vejo. Ele é um rapaz de 21 anos agora, não o vejo desde que me contou a história há 3 anos. Transmito isso não como uma visão, mas compartilho com vocês como uma opinião. Esse estado chamado Paulo nos diz no capítulo 7 de 1 Coríntios. Isto não vem de homem algum, não é uma revelação, mas é a minha opinião. E ele o expressa como sua opinião porque lhe convinha. Bem, tenho tentado descobrir por que a experiência da ressurreição não precedeu o nascimento no caso do rapaz em São Francisco, em Sausalito, e do meu amigo aqui. Mas outras informações surgiram a partir do que me contaram. Ambos tiveram a experiência do nascimento vindo do alto, ambos seguraram a criança nos braços, ambos tiveram testemunhas do evento. O de Sausalito ouviu vozes vindas de trás, dizendo: ele nasceu, e saiu caminhando para o espaço, segurando o menino Jesus nos braços. O daqui, o nascimento saiu da mesma forma, pela testa, como aconteceu com meu amigo em Sausalito, atravessando a testa, ele o pegou e o segurou nos braços enquanto subia as escadas de casa. Ouviu as risadas dos operários se preparando para trabalhar. Eles foram testemunhas do nascimento. Meu amigo lá do norte não mencionou a ressurreição, e ela vem primeiro. Meu amigo aqui disse que não vivenciou a ressurreição, mas entrou naquele túmulo em seu crânio repetidas vezes, e ele está completamente vazio. Está vazio. Não há nada mais vazio. É a coisa mais vazia que você pode ver, quando eu entro e exploro. Assim, concluí a partir dessa experiência e da carta de Paulo aos Filipenses, na qual ele confessa que não tinha visto, que sua última aparição em cena foi na noite da ressurreição e ele não pôde contar o que aconteceu. Quando retornamos aqui, retornamos sem memória. A memória daquele passado é completamente apagada. Então ele começa aqui não com a repetição, você não pode ser ressuscitado 2 vezes, ele começa aqui com algo totalmente diferente. O que vem depois da ressurreição é o nascimento da criança. E então eles passam, como um deles já passou, pelas 3 visões, aguardando agora a descida da pomba. O rapaz lá do norte, infelizmente. Ele era um filho adotivo, mais desejado do que as crianças que normalmente vêm ao mundo de pais casados. Ele era realmente desejado e seus pais adotivos fizeram sua proposta por ele antes mesmo de seu nascimento. Se ele nascesse cego, eles o levariam. Se ele nascesse aleijado, eles o levariam. Deformado, eles o levariam. Eles simplesmente queriam aquela criança, independentemente de como ela viesse ao mundo. Mas eles não lhe contaram que ele era adotado. E no ano em que ele estava se preparando para ir para o leste, para a Phillips Exeter, uma escola preparatória para meninos, possivelmente uma das melhores do mundo, ele era um aluno exemplar aqui em Sausalito. Algum vizinho do bairro tinha razões nada misericordiosas para o menino contra os pais, e disse a ele que o estavam mandando para o leste para se livrarem dele. Não para a educação dele, apenas para tirá-lo de casa e se livrarem dele. Isso é o mais distante possível da realidade. Então, ele foi por 2 anos, tirando notas excelentes o tempo todo, recusou-se a voltar no 3º ano.
Disse que não podiam lhe ensinar nada. Disse que, não importava o que dissessem, não podiam ensiná-lo. Inglês. Ele era um mestre em inglês. Para ele, Blake era como ler o alfabeto, e como ele amava Blake. Quando voltou para casa, recusou-se a morar em casa, fugiu, e nunca mais se ouviu falar dele. Então, não o vi nem ouvi falar dele para questioná-lo sobre o desenrolar dos acontecimentos. Eu só o vi logo após o nascimento da criança. Portanto, no caso dele, só posso oferecer minha opinião. Quando Paulo pede e anseia por conhecê-lo e conhecer o poder da sua ressurreição, para que, se possível, ele também alcance esse poder da ressurreição, eu digo que ele já o alcançou, ou não teria nascido de novo. Digo que meu amigo aqui esta noite já o alcançou. É por isso que ele entra no túmulo vazio, se pega, em certos momentos, explorando seu crânio, que está tão vazio. Então, esse é o estado de Paulo. Quando alguém atinge esse estado, está à beira de um despertar completo, um despertar como Cristo Jesus, Jesus Cristo, o poder e a sabedoria de Deus, retornando a Deus. Tudo se resume à redenção de Jesus Cristo. Todo o vasto mundo é apenas o palco para a redenção de Jesus Cristo, e Jesus Cristo em vocês é a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Se ele não estivesse em vocês, não poderia emergir de vocês. Se ele não estivesse em vocês, vocês não poderiam respirar, não poderiam viver. Bem, esse é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Não há nada além de Jesus Cristo. Mas é preciso uma longa, longa jornada desde o chamado de Abraão, o chamado da fé quando a história é contada, a história mais incrível do mundo, que apesar do fato de que você aparentemente morrerá e será sepultado com seus pais, apesar da aparente partida deste mundo e da decomposição do corpo. Levantarei depois de ti um filho, que procederá de ti, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. 2 Samuel 7, 12. Bem, essa é a promessa mais incrível do mundo. Mas Abraão, o estado chamado Abraão, podia crer, ele não achava que nada fosse difícil demais para Deus. Então, ele estava disposto a ir para uma terra estrangeira e se tornar escravo, sem possuir 1 cm² sequer, mas quando saísse, receberia uma herança que eclipsaria todas as coisas da terra. Ele sairia como bem-aventurado que vira de longe. Então Paulo não é um homem. Você é uma pessoa, eu sou uma pessoa, e passamos por esses estados. Quando você atinge esse estado de Paulo, pode ser uma pessoa muito difícil de conviver, porque você é muito intenso. Ou você é quente ou frio. E as coisas que hoje você condenaria, seus amigos se perguntarão o que aconteceu com você, porque amanhã você as elogia, como se nunca as tivesse condenado. Hoje você vai porque pensa que é o caminho para o despertar e assume as proibições de não fumar, não beber, não comer carne, peixe, aves, assume os votos de celibato, e você sobe a um púlpito e jura por isso, acreditando nisso. Então, sem saber, você faz todas essas coisas e é igualmente intenso em promover o oposto. Esse é Paulo, o estado de Paulo. Então vem a revelação, e a revelação é a revelação de Jesus Cristo. Ele não o vê mais como um homem. Antes disso, ele pensava que Jesus Cristo era um homem único, um homem diferente. Agora ele percebe que não é bem assim, e Jesus Cristo é o caminho da salvação. E ele descobre esse caminho por meio de revelação. Agora ele conhece a verdade a respeito do plano de redenção de Deus. Então, Paulo, assim como todos os personagens, representa simplesmente estados de consciência pelos quais cada indivíduo deve passar. Não posso dizer em que estado você está neste momento, que ninguém tente julgá-lo. Se você conhece as Escrituras, pode sentir o estado e ver realmente onde você está na jornada que se desenrola. Mas os personagens do Novo Testamento são tanto estados de consciência quanto os personagens do Antigo Testamento. Só que nossas igrejas os reuniram e personificaram todos, transformando-os em pessoas. Então temos fotos de Paulo, fotos de Pedro, fotos de todos eles na parede. Chegamos ao ponto de ter um pedaço de osso e dizemos: este é o osso de Pedro. Venha e beije-o. Tem 2000 anos,
mas venha e beije-o e adquira mérito se o fizer. Se você não tiver coragem de beijá-lo, bem, então olhe para ele. Apenas para vê-lo. E todo esse absurdo é apresentado em nome da religião. Não tem nada a ver com religião. Não existe um Pedro de carne e osso, nem André, nem João, nem Tomé, nem nenhum desses personagens, são estados eternos pelos quais passamos. Passamos por todos eles e chegamos ao último, onde desistimos, onde paramos, onde chegamos ao fim. E nosso nome muda de Saulo para Paulo. Não estamos mais indagando, não estamos mais nos aprofundando nas coisas dos homens. Então ele afirma, e entre os maduros, ensino sabedoria, não, porém, sabedoria de homens ou de governantes desta era. Porque é a sabedoria de Deus, misteriosa e oculta, que Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória. 1 Coríntios 2 versículo 6, 7. É completamente diferente. Toda a sabedoria dos homens e dos governantes está fadada a desaparecer. Não vemos todos os dias, quando uma nova revista é publicada, como a revista Science, que todo mês ela altera ou modifica as previsões do mês anterior. O que pensávamos sobre o átomo na virada do século, nenhum grande físico de hoje conceberia, e, no entanto, o seu conceito também desaparecerá no final do século. Tudo o que pensamos sobre os céus, tudo isso passará, todas as teorias, nada baseado em revelação. Então Paulo disse: tenho um mistério secreto e oculto de Deus, que eu prego e ensino. Foi decretado por Deus antes dos séculos para a nossa glorificação. Portanto, ele está falando agora apenas de sua visão e, por isso, não está perturbado. Ele disse: de agora em diante, ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6, 17. Quais são as marcas de Jesus? Bem, são caminhos de salvação, e essas marcas estão no corpo daquele que as experimentou. A primeira marca é a ressurreição. Ela fica indelével em você como foi a experiência. Encontrar-se despertando em seu próprio crânio. E saber que este é o túmulo onde fui colocado, quando não sabia. Alguém me considerou morto, ou não me teriam colocado aqui. Então, aqui fui colocado no crânio, um túmulo escavado nesta rocha, e foi completamente selado quando acordei ou fui despertado. Eu nunca me considerei morto antes disso, mas agora o ambiente confirma a história da Bíblia. Eu devia estar morto, pois isto é um túmulo e somente os mortos são colocados em um túmulo. E, no entanto, aquele poder que te possuía, o poder da ressurreição, e tudo aquilo te despertou. É um tipo de poder completamente diferente, um tipo de despertar diferente de tudo que você já experimentou antes. Então você rompe o selo. Não há testemunhas da sua saída daquele túmulo. Não há menção de testemunhas da ressurreição em Mateus, Marcos, Lucas e João. Apenas uma pessoa declara ele ressuscitou, mas não há qualquer descrição da natureza da ressurreição, portanto, não há testemunhas. Você, e somente você, se encontra neste túmulo, então você sai. Quando você sai na forma de um novo nascimento. Você se sente o mesmo ser maduro que você é, apenas o símbolo do seu nascimento é o de uma criança pequena. E aqui está um novo nascimento em um novo mundo, uma nova era, e aqui o símbolo que significa o seu nascimento está bem no ponto mais baixo do chão. Agora, há testemunhas disso. Elas não te veem, pois você não pode ser visto pelos olhos delas, elas pertencem a este mundo. Mas elas veem o símbolo do seu nascimento e levantam o símbolo, o pequeno bebê envolto em panos, e anunciam que é seu filho. Então você faz exatamente o que lhe é dito nas Escrituras. Você pega a criança nos braços. Agora você deve partir. Porque agora pode o teu servo partir em paz, segundo a tua palavra, pois eu vi a tua salvação. Lucas 2, 28. Então, aqui está a medida do nascimento, depois vem o segundo, o terceiro e, finalmente, o quarto. Mas, como todos nós somos testemunhas da palavra de Deus e da verdade da palavra de Deus, permanecemos um tempo até que a tenhamos contado da melhor maneira possível.
Se você encontrar apenas um remanescente que creia nela, isso é tudo o que importa. Se nesta plateia esta noite apenas 10% derem ouvidos a isso, ouvirem com atenção e refletirem sobre a ideia na esperança de entendê-la, na esperança de aceitá-la, então meu trabalho estará feito. Não importa realmente. Você não fala para bilhões, para milhões. Isso não significa nada, e eu os envio para ensinar o remanescente e contar-lhes a verdade da palavra de Deus. Então, esta história não é como o mundo inteiro acredita. Ela nunca aconteceu na terra, em carne e osso. Ela acontece nas profundezas da alma humana. Não tem nada a ver com um homem nascer de forma estranha, sem que uma mulher o conhecesse. Não tem nada a ver com isso. Você é gerado por Deus, mas não em carne e osso. Você é espírito, pois Deus é espírito. Então, ele se manifesta, seu poder criador, e esse espírito é você. Nenhuma perda de identidade, nenhuma mesmo, tudo é você. E então somos reunidos por estas palavras, um a um, para formar um único ser que é Deus. Portanto, no fim, só existe Deus, e você, chegando ao ápice, à plenitude de tudo, você é Jesus Cristo. Jesus Cristo é simplesmente a sabedoria, o poder e o Espírito de Deus em sua plenitude. E você é isso. Nenhuma perda de individualidade, nenhuma perda de identidade. Mas por meio de Paulo você passará, todos passarão. Você sempre pode reconhecer aquele que não está nele pela sua indiferença, como se nada importasse, e se essa for a atitude dele em relação a tudo neste mundo, então ele ainda não nasceu. Porque Paulo era intenso, consentindo com a morte de Estevão, consentindo com a violência. Então ele foi prender o povo do caminho, pois o nome mais antigo dado aos primeiros cristãos era o povo do caminho. Então ele foi armado, suas armas eram credenciais do Sinédrio, para que, se encontrasse alguém pertencente ao caminho, homem ou mulher, o levasse preso para Jerusalém e o perseguisse. E enquanto ele começava, neste capítulo 9 de Atos, ele foi cegado pela verdade do mistério de Jesus Cristo, versículo 8, e agora Jesus Cristo se torna uma pessoa na narrativa. Você e eu pegamos o fenômeno chamado morte e o personificamos, não é? Falamos das mãos frias da morte, das mandíbulas da morte, do rei dos terrores. Bem, aqui vai uma história verídica. Há 7 anos, quando morávamos em Eucomino, levantei cedo uma manhã, como sempre fazia, preparei o café da manhã para minha filha e a levei para a escola. Depois fui para minha pequena biblioteca e comecei a ler a Bíblia. Bem, por volta das 10h30 ou 11h, minha esposa saiu e tomávamos um brunch. Ela disse: "Tive uma experiência muito interessante esta manhã. Acordei, sentei-me na cama e você estava lá, me abraçando, e eu disse: Ah, que bom que é você, e não outra pessoa, que está me abraçando, porque no meu sonho alguém me abraçou forte, e como eu detesto ser abraçada, mas agora que vi que era você, bem, agora estou aliviada." Então eu disse: "Você acha que eu deixaria outra pessoa te abraçar assim?" E dei um pequeno sorriso. Com isso, ela olhou para cima e, ao olhar para cima, uma mão surgiu e segurou a dela. Olhei para o que seria o rosto que segurava aquela mão, caso uma mão estivesse segurando a dela. Então olhei e exclamei: "Ah, minha amiga morte." Ela então me disse: "Eu não quero morrer." Eu perguntei: "Você tem medo de morrer?" Ela respondeu: "Não, não tenho medo de morrer, está tudo bem." Ao dizer isso, as mãos se soltaram. Então, ela se viu acordando. Ela não estava sentada, eu não estava no quarto na cama, eu estava no quarto ao lado. Ela estava voltando a si e estava debaixo dos lençóis, deitada de costas. Então ela acordou e descobriu que estava sonhando dentro de um sonho. No âmago do seu ser, ela estava tendo essa experiência, onde a morte se personificava, pelo menos no caso dela, na forma de uma mão, a mão humana. Então, quando falamos da mão da morte, ela teve a experiência real de ver o símbolo da morte. E posso lhes dizer, há alguns anos, ela passou por um estado em que não cogitou uma saída violenta, mas, entre seus sentimentos,
por uma sensação de fraqueza que sentia há pouco tempo, ela considerou seriamente a morte. De fato, ela fez preparativos com seus pertences, para quem iriam, isto, aquilo e aquilo outro, ela estava tão séria sobre a saída deste mundo. Então ela segurou a mão da morte. Nós a personificamos. Então, por que não personificar esses estados? A morte é um estado. Parece um estado terminal, parece o fim, mas na verdade não é. Todos morrem aqui para serem restaurados à vida. O único que não é restaurado à vida é aquele que, pela ressurreição, se torna a própria vida. Então, no capítulo 20 do Evangelho de Lucas, ao discutir a ressurreição, lemos que os sábios da época eram chamados de saduceus e não acreditavam na ressurreição. Para confundi-lo, contaram a história de Moisés, que disse que se um homem se casasse com uma mulher e morresse sem deixar descendentes, seu irmão deveria casar-se com ela para gerar descendentes para ele. Bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e não deixou descendentes. O segundo casou-se com ela e morreu sem deixar descendentes. O terceiro também morreu. E finalmente o sétimo casou-se com ela, e o sétimo morreu sem deixar descendentes, por fim, ela também morreu. Então, a questão é, e de quem ela é esposa na ressurreição? Ele lhes disse: Vocês não conhecem a Escritura. Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas aqueles que forem considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não se casam nem são dados em casamento, porque não podem mais morrer. Lucas 20 versículo 27, 36. Bem, isso implicaria que, a menos que sejam ressuscitados, eles continuariam a morrer, porque não podem mais morrer, pois agora são filhos de Deus e filhos da ressurreição. Então, aqui ele responde ao provérbio. Você e eu, se eu fosse Paulo aqui agora, sei pelas minhas experiências que esta é a minha última vida nesta era. Se eu não tivesse tido essas experiências com o conhecimento das Escrituras, eu saberia que seria ressuscitado. Muito antes que você pudesse pegar a roupa e colocá-la no necrotério, eu seria ressuscitado, inserido em um período de tempo desta mesma peça maravilhosa, aquele período mais adequado para a obra que está sendo feita em mim, e essa obra é me transformar à semelhança e imagem de Deus. Quando essa imagem estiver completa, então eu passarei pela história chamada Jesus Cristo. Esse é o meu estado final, e o estado final vem com esses 4 eventos majestosos, começando com a ressurreição e terminando com a descida da pomba, que é o selo de aprovação da obra realizada. Essa obra é simplesmente moldar o homem à imagem de Deus. Pois ele disse: Não darei a minha imagem, não darei a minha glória a outrem. Isaías 48, 10. Eu te provei na fornalha da aflição. Fiz isso por amor de mim mesmo, pois como seria profanado o meu nome? A minha glória, eu não a darei a outrem. Isaías 48, 10. Portanto, ele precisa criar a imagem perfeita de si mesmo para te dar a si mesmo, pois ele realmente te dá a si mesmo. Isso é graça. Assim, por ser um dom, ele precisa te levar a um estado em que você possa recebê-lo. Passamos por todas essas fornalhas de aflição até que a imagem seja perfeita. Quando ela é perfeita, então Deus se torna homem para que o homem possa se tornar Deus. Então, esta história de Paulo, quando você lê sobre ele, o nome dele aparece pela primeira vez no 6º, não, no 7º capítulo de Atos. Depois, você chega ao 9º capítulo, e os últimos 13 capítulos são dedicados exclusivamente à história de Paulo. Agora, lembre-se de que o livro de Atos, nos primórdios, fazia parte do livro de Lucas. Era apenas um livro, e Lucas Atos. Mas os primeiros padres da igreja os separaram, encerrando o Evangelho de Lucas, e então introduziram o Evangelho de João, separando Lucas de seu próprio livro, chamado Atos. Se você ler a declaração inicial do livro de Atos, verá que ela continua o final do livro de Lucas. Então é um único livro. Bem, se a história em Lucas não for historicamente verdadeira. Pois esses evangelistas, chamemos-lhes como quiserem, não estavam descrevendo eventos do passado como historiadores, em vez disso, desejavam transmitir a mensagem da salvação conforme eles próprios a experimentaram.
Mas ninguém conhece esses escritores anônimos. Mateus, Marcos, Lucas e João não são nomes de pessoas. São, bem, simplesmente nomes anônimos. Então, o escritor de Lucas escreveu Atos. E se todos os personagens de Lucas são estados de consciência, então não vamos interromper a narrativa abruptamente porque os pais da igreja dividiram os livros, juntaram um só e o chamaram de Atos dos Apóstolos, e chamaram os apóstolos de homens, eles são estados. Você pode ser o homem mais sábio do mundo. Um amigo meu enviou Sua Fé é Sua Fortuna, meu livro, para um professor de física na Austrália. Ele respondeu imediatamente que não lera o livro. Em primeiro lugar, o título o ofendeu. Sua fé é sua fortuna, pois sem fé você nunca teria fortuna. Ela é sua fortuna. Ele disse que era um jogo de palavras com a expressão seu rosto é sua fortuna. Além disso, o que ofendeu foi o meu capítulo sobre os discípulos, tratá-los como estados psicológicos em vez de pessoas. Isso ofendeu porque ele está num estado de consciência em que, se as escrituras forem secularmente verdadeiras, tudo é história secular. E não é. É história sagrada. Pois quando encontro uma pessoa como Davi, que supostamente viveu 3.000 anos antes de eu nascer, entro na presença de Davi e sou seu superior, sou seu pai. Sempre fui seu pai, mas me esqueci disso nesse intervalo. E aqui, Davi me chama de pai. Como ele poderia, então, se estou aqui neste século e ele viveu 1.000 anos antes de Cristo? Todos esses personagens vêm depois de nós, eles não nos precedem. Nada vem antes de Jesus Cristo. Nada vem antes de Jesus Cristo, pois Jesus Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Ele está no homem, oculto no homem, realizando uma obra nobre de transformação do homem à imagem de Deus. Quando essa obra estiver completa, como nos é dito em Filipenses, aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la. Quando? No dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, 6. E o dia de Jesus Cristo é quando, repentinamente, você ressuscita. Começa naquele dia da sua ressurreição, que é a ressurreição dele, porque você não vê mais ninguém. Você ressuscita. Agora você sabe quem você é o poder, a sabedoria de Deus, mas até aquele momento você pensava que era outro ser, um ser único que viveu há 2.000 anos, e não era assim. Está tudo em nós. Agora, você não pode forçar isso. Posso simplesmente lhe apresentar esta história conforme contada nas Escrituras. Talvez seja um choque muito grande esta noite, se você a ouvir pela primeira vez. Pode ser um choque. Mas você pode se sentir mais confortado se acreditar que um homem único, mas um homem, que antes era Deus, esvaziou-se de sua divindade e assumiu a forma humana, tornando-se servo, obediente até a morte, morte de cruz. Filipenses 2, 7. Onde ele está sepultado é aqui. Este é o seu túmulo. Quando ele despertar, será você, não outro, apenas você. Você sairá e então conhecerá a verdadeira história do nascimento de Cristo. Você verá o mesmo pequeno bebê, o símbolo do seu nascimento divino. Você encontrará Davi, como descrito no Salmo 89, e ele o chamará de meu pai. Então você é o filho do homem, pois somente o filho do homem ascende. Ninguém sobe ao céu senão aquele que desceu, o filho do homem. Efésios 4, 10. Quando ele ascende, ascende como uma serpente. E assim, é você quem ascende, e o faz exatamente como uma serpente. Agora você sabe quem é o filho do homem. Então, é dito que a pomba surgiu do nada, desceu sobre o filho do homem e o cobriu de beijos. A pomba virá e descerá sobre você, cobrindo-o de beijos e trazendo a aprovação do Espírito Santo. A pomba é simplesmente o símbolo do Espírito Santo. Ele não voa para longe. Enquanto você o segura em sua mão e ele o beija, tudo se dissolve. Então, Paulo. Embora possa ser mais fácil para vocês, que não são iniciados nos mistérios, simplesmente falar dele como um homem, quando lerem a Bíblia, tentem ter em mente que é o estado em que vocês devem entrar, aquele estado intenso em que vocês destruirão tudo e,
em seguida, se voltarão para proteger aquilo que destruiriam. E esse é o clamor de Estevão, a coroa. Não lhes imputes este pecado. Só pode ser comparado ao clamor na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Chegará o dia em que todos terão essa experiência. Aquele que a teve até agora não é melhor, não foi escolhido acima dos outros, simplesmente foi chamado no tempo perfeito de Deus. As Escrituras nos dizem que somos chamados de acordo com o seu propósito. Ele está construindo este novo mundo, e nós somos as pedras vivas neste novo mundo. Portanto, somos chamados, conforme ele precisa de você, ele o chama. Assim, somos informados em Romanos. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Pois a glorificação só pode acontecer quando ele se entrega a você. Como nos é dito no capítulo 17 de João. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Versículo 5. Mas ele enviou Jesus Cristo, seu próprio poder criador e, portanto, aquilo que era um com ele teve que se esvaziar dessa divindade para assumir as limitações do homem. Agora a obra está consumada, e ele trouxe à luz a flor, a coroa dourada pulsante e viva que é chamada de a coroa, chamada de Estevão. Então, nesse momento, ele te glorifica com o seu próprio ser, e você se torna um com Deus. Agora, vamos entrar no silêncio. Minhas 2 semanas serão realmente férias. Então, lembrem-se das datas, 4 de janeiro, uma terça-feira. Vou colocar um anúncio no Los Angeles Times. Além disso, não vou avisar ninguém sobre a data de reabertura. Alguma pergunta? Pergunta. Stephen, a coroa. E a morte como um estado? Explique melhor, por favor. Resposta. Este mundo faz tudo o que se possa imaginar ao homem em sua jornada, mas tudo o que se possa imaginar. Deus, em sua infinita misericórdia, ocultou os horrores pelos quais você passou. Em sua infinita misericórdia. Se você pudesse se lembrar das coisas pelas quais passou, não estaria qualificado para enfrentar a vida e continuar fazendo o que precisa fazer para chegar ao ponto chamado Jesus Cristo. Agora, Tom, no seu caso, e no caso do outro Tom, lá em Nova York, Tom C., eu tenho sua carta em casa, tenho a carta de Tom C. em casa, e na visão de vocês dois, você estava citando Paulo, o capítulo 13 de Coríntios. Ele não citou os Coríntios de Paulo, mas Gálatas. Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Esse poder criador se tornou parte de mim para me dar vida. Você citou, creio eu, o versículo 11 de 13 Coríntios. Quando eu era criança, falava como criança e pensava como criança. São apenas 13 versículos. O último que citei foi quando estive na presença de Cristo ressuscitado. A fé, a esperança e o amor, estes 3 permanecem, porém o maior deles é o amo. 1 Coríntios 13, 13. Então, percebo que, no desabrochar do homem, quando ele começa a despertar, ele cita Paulo, as obras do. Ele está cumprindo o Evangelho, mas, à medida que avança, usa as palavras desse último estado, derramadas na forma de cartas. Pois as Escrituras nos dizem que nenhuma profecia jamais foi produzida por impulso humano, quando homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus, portanto, se isso é Escritura, não pode ser de composição humana. Ele não se sentou para compor aquele hino de amor, que é o capítulo 13 de 1 Coríntios. Você o citou. Lembro-me disso vividamente. Tom, lá no leste, citou Gálatas, não as obras de Paulo. No meu caso, citei o último versículo de 13 Coríntios quando estive na presença do Cristo ressuscitado. Eu sei que Cristo ressuscitou, eu sei que Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado, é o próprio Deus, não menos que Deus, é o próprio Deus. É Deus que se fez homem, mas, ao se tornar homem,
é o seu poder criativo, a sua sabedoria, que é chamado nas Escrituras de Jesus Cristo. Então, ele está sepultado no homem, ele ressuscitará do homem. Quando ressuscita do homem, ele é incorporado ao único corpo que é o Cristo ressuscitado. Assim, Paulo pôde afirmar: quero me tornar meu, porque Cristo Jesus me tornou seu. Portanto, ele deve ter tido a experiência da incorporação. Aquele êxtase glorioso quando ele te abraça e você se funde com ele, e você veste o corpo de Cristo. Mas então você precisa ter as marcas de Jesus em seu corpo. Pergunta: Neville, no Evangelho de João, quando Filipe pergunta mostra-nos o Pai, o que significa quando a pergunta é dirigida a Filipe? O que devemos aprender com essa situação de Filipe? Resposta: bem, a palavra Filipe significa amante de cavalos, se considerarmos seu significado em grego. O cavalo sempre foi um símbolo da mente. Falamos dos gregos como os gigantes intelectuais do mundo, o grego antigo representava um estado mental ascendente. Falávamos do judeu da época como alguém que precisava confrontar e compreender algo antes de poder aceitá-lo. Portanto, para os gregos, a mensagem era loucura, e para os judeus, um obstáculo completo, porque eles não conseguiam ver, não conseguiam tocar, não conseguiam pensar abstratamente. Mas para os gregos, era loucura. Então Filipe lhe disse: não sabemos para onde vais, como poderíamos saber o caminho? Ele respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora ele se vira e Pedro diz: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Eles estão falando do Pai. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. É impossível chegar ao Pai senão por mim, pois eu sou o caminho, só existe um caminho. O caminho não passa pela dieta, nem pela sua origem social, nem pelas suas conquistas intelectuais, esse não é o caminho. Existe um caminho definido de salvação que existia desde o princípio, e chama-se o caminho é Jesus Cristo. Aonde isso leva você? Leva você ao Pai. Ora, quem diria que Jesus Cristo disse eu sou o Pai? Bem, ninguém com quem conversei até agora consegue ver na Bíblia que Jesus Cristo é realmente o Pai. Já conversei com rabinos, padres, pastores, com todo tipo de religioso, e eles nunca viram isso. Eles leem o mesmo livro que eu. Minha Bíblia é a que compro na livraria, a versão King James ou a Revised Standard Version. Então, se vocês acompanharem meu raciocínio, ele agora faz uma pergunta, não há motivo para essa pergunta, porque ele já respondeu ao que lhe foi perguntado antes, e então levanta a questão, ele disse: que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Mateus 22, 42. Bem, a tradição diz que quando o Messias vier ao mundo, ele será descendente de Davi. Era nisso que eles acreditavam e ensinavam isso como algo físico, então eles responderam, filho de Davi. Então ele se apresentou e disse: por que Davi, inspirado pelo Espírito, o chamou de Senhor? Se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Bem, a palavra traduzida como Senhor, que é Adonai, era usada por todos os filhos de seus pais. O filho falava de seu pai como meu senhor, então ele estava realmente dizendo meu pai. A escrava falava de seu senhor como Adonai, meu senhor. O súdito falava de seu imperador como Adonai, meu senhor. Então ele está dizendo que Davi o chamou de meu pai. Ele não nega que ele seja o pai. Se Davi o chama de pai, como ele pode ser filho de Davi? Supostamente, Davi viveu 1000 anos antes de Cristo, mas aqui está alguém que teve a experiência de encontrar Davi e saber, sem qualquer dúvida, que ele é seu filho. Davi é a personificação de todas as gerações de homens e todas as suas experiências fundidas em um único todo. Esse todo personificado é a eternidade, e a eternidade é personificada como um jovem, e esse jovem é Davi. Não um Davi qualquer, o Davi. Você não tem dúvidas de que este é o Davi da fama bíblica, e ele o chama de pai. Bem, se ele chama Jesus Cristo de pai. E Jesus Cristo apresenta o argumento nas Escrituras para esclarecer esse grande mistério, ninguém o questionou depois disso, porque Davi o chamou de meu pai.
Então, um dia você tem uma experiência mística e, de repente, diante de você está Davi da fama bíblica, essa eternidade, esse jovem maravilhoso, e ele o chama de Pai. Então quem é Jesus Cristo? Nesse momento a fita acaba.